Expulsou o filho de casa e isso aconteceu. Veja só. Expulsei meu filho de casa e isso está destruindo meu casamento. Vem analisar esse e-mail aqui comigo? Boa noite, Mara. Me chamo Marcos e estou em busca de ajuda para meu relacionamento. Amo a minha esposa, somos casados há 27 anos e eu nunca deixei de amar um dia sequer essa mulher. Sou um marido apaixonado mesmo. Mas temos um filho de 24 anos que ela trata como se fosse uma criança de 5 anos. Júnior é um filho único, foi uma gravidez bastante complicada, ele nasceu prematuro, teve que ficar no hospital até ganhar peso e a minha esposa ficou arrasada na época, tinha muito medo dele ir de arrasta para cima. Até seus 3 anos de vida, vivi doente no hospital, tinha reações a tudo, mas depois ele foi crescendo, criou resistência, foi ficando um menino forte, saudável e eu percebia que mesmo assim a minha esposa sempre o tratando como se ele fosse ainda aquele bebezinho, prematuro, precisando daqueles cuidados todos com a saúde. Com seus 10, 12 anos, ela o tratava ainda como uma criança de 1 aninho. Sinceramente, eu via que esse menino não ia evoluir para ser alguém na vida. E nessa época nós começamos a ter muitas discussões por causa disso. Eu queria ensinar o menino a ser firme e ela sempre tratando como se ele fosse um bebê. Ela dizia que eu estava com ciúme do amor dela por ele, mas eu nunca quis que ela parasse de cuidar do nosso filho, mas que ela entendesse que o menino precisava aprender a se virar para virar gente. Quando ele fez 14 anos, me pediu um dinheirinho para comprar um bombom para levar para a garota da escola que ele estava gostando. Eu achei ótimo, mas disse que não daria dinheirinho nenhum, que ele tinha que trabalhar para conseguir esse dinheiro. E ainda ofereci o trabalho. Ofereci que ele lavasse o meu carro e eu pagaria a ele a mesma quantidade que eu pagava lá no posto. Ele quis, eu mostrei onde estavam os produtos que eu usava para lavar carro, ele foi todo feliz lavar. Minha esposa chegou na garagem, viu ele com a mangueira ligada, os produtos e deu um grito com o menino, mandou ele parar, porque ele não podia mexer naqueles produtos porque eram fortes para o narizinho dele. Mandou que ele desligasse a água e enrolasse a mangueira que ele ia ficar gripadinho. Eu fui ver o que gritaria era aquela. O menino estava chorando e eu disse que era para ele continuar. Ele continuou. Minha esposa ficou quase 1 mês sem falar comigo por causa disso. Toda vez depois que ele me pedia para lavar o carro, para ganhar o dinheirinho, para comprar uma bobeirinha para tal namoradinha, eu dava o dinheiro sem fazer ele lavar o carro porque eu não queria mais ter problema com a minha esposa. Eu teria um monte de acontecimentos assim para te contar. Até quando eu falava um pouco mais bravo com o meu filho, ela ia e abraçava ele, como se ela tivesse que proteger ele de mim, que sou o pai. Resultado, agora eu tenho um molecão dentro de casa que vive enfiado no quarto dele, que não estuda, não faz nada, só joga o videogame, troca o dia pela noite e até a refeição dele a minha esposa leva para ele no quarto. Uns 15 dias para trás, ele deu um grito lá no quarto dele com ela, mandando ela sair do quarto dele e soltou um palavrão que começa com P. Lá da sala eu ouvi. Fui até lá e arranquei o videogame, puxei os fios. Ele começou a gritar, ela também gritando comigo, falando que eu não podia pegar o videogame, que era dele, que eu sou um grosso, que eu era um péssimo pai. E eu gritei com os dois de volta, disse que aquele videogame eu tinha comprado com o meu dinheiro grosso e que eu estava pegando de volta. Eu disse que ia vender e pagar umas contas, já que aquele moleque é um parasita, não trabalha, não contribui com nada dentro de casa. Ela foi abraçar ele e ele, de nervoso, empurrou ela e ela caiu no chão. Eu fui para cima dele para dar uma surra naquele moleque que ela sempre me impediu de dar.
Mas ela segurou nas minhas pernas e implorou para eu não encostar nele. Eu não fiz, mas falei para ele que tinha acabado a mamata dele e que eu dava 1 mês para ele se organizar e sair da minha casa. Minha esposa chorou, gritou, mas eu saí do quarto com essa palavra. Minha esposa veio tentar fazer eu mudar de ideia. Tentou fazer chantagem emocional, mas eu estou decidido a fazer esse moleque virar um homem, de um jeito ou do outro. Falei para ela não levar comida mais para ele no quarto, eu não quero. Se ele quiser se alimentar, que vá até a cozinha. Já tem idade para saber até cozinhar. E desde então o clima aqui em casa está péssimo. Eles não estão dirigindo a palavra a mim, eu também não estou falando com eles direito. Meu filho fica me olhando de canto. Há 2 dias minha esposa veio me falar que se Júnior sair da casa, ela também vai. Eu só olhei para ela e disse que ela pode fazer o que ela quiser. Ela me chamou de machista, grosso, narcisista, que eu não tinha coração, que eu estava destruindo com a nossa família. Meu filho entrou na cozinha e pediu para conversar. Ele pediu com respeito e então eu pedi à minha esposa para que nos desse licença, que seria uma conversa de homem para homem. Ela não queria sair da cozinha, disse que a gente ia brigar. Meu filho pediu então para a mãe nos dar licença e ela foi para o quarto. Meu filho me perguntou o que ele poderia fazer para eu mudar de ideia. Disse que não queria ver os pais se separando. Eu também disse que não queria isso, mas que eu não aceitaria mais ele igual um parasita dentro da minha casa. E que se ele quisesse ficar, ele teria que arrumar um emprego e ajudar a pagar umas contas. Disse que não permitiria mais que ele ficasse trocando o dia pela noite, que estava errado. Que não iria permitir que a mãe dele ficasse tratando ele igual uma criança, e eu prometi que se eu pegar falando alto com a mãe dele novamente e xingando, eu quebraria todos os dentes dele na porrada. Quando eu disse isso, do nada o moleque começou a rir, eu também ri, ele me abraçou, disse que ia arrumar um emprego, fiquei aguardando. Depois desse acontecimento eu achei que ficaria tudo bem. Mas minha esposa me pediu o divórcio. Disse que não consegue mais gostar de mim depois do que eu fiz, porque disse que sabe que eu ia mesmo pegar o nosso filho e ainda tive a coragem de expulsar ele de casa. Ela conta essa história para as pessoas como se eu fosse o errado, Mara. Mas eu acredito que estou certo. Posso ter sido grosso e ignorante muitas vezes, mas não vou perder meu filho. Ela é sua seguidora. Sei que ela vai assistir se você gravar. Então me diga, o que fazer agora para não perder o meu casamento? Porque o meu filho, acho que tem jeito. Meu casamento, já não sei. Marcos, eu agradeço por você ter escrito o seu relato aqui para mim. O e-mail ficou grande, então eu vou fazer análise em cima de alguns comentários que eu vou pegar aqui desse vídeo, tá? E aí eu pergunto aqui para as minhas seguidoras, o que você acha? Você acha que o Marcos agiu certo ou agiu errado com o filho dele? E sobre a esposa, o posicionamento da esposa, você tá de acordo ou não tá? Deixa aqui nos comentários. Quem trouxe essa história foi a querida psicoterapeuta Mara. Vou deixar o perfil dela aqui abaixo. O perfil dela é muito interessante, ela traz muitas histórias, muitas análises e sempre traz um conhecimento agregado sobre aquelas histórias. Então, se você quiser seguir, aqui tá o perfil dela. No caso dessa história, houveram muitos erros, tanto do pai como da mãe. Um casal que não consegue entrar em consenso na criação dos seus filhos está com a educação dele fadada ao fracasso, porque enquanto que ele queria disciplinar, ela queria passar a mão, ou em alguns momentos ele se extrapolava e era grosso e rude, e ela sempre passando a mão. Então isso causa um desequilíbrio na casa, né? E o que impede da criança enxergar nos pais esses mentores que vai ensiná-lo mesmo. E aí a criança acaba se perdendo e ficando um adulto disfuncional, porque com essa idade de 24 anos já era para ele estar formado, tendo a vida dele, tendo o trabalho dele, já era para ser um homem feito mesmo, até mesmo construindo a sua família. E não, no entanto, ainda era um menino. E isso é em razão
dos erros cometidos aí pelos pais. E agora eu gostaria de saber a sua opinião do que você acha que esses pais erraram na educação desse filho. Comenta aqui abaixo.